tarde, inscritos. Farei Cavaleiro da Lua 3 na noite de abril de 2016. Isso é um pouquinho mais curta, mas também tem boas histórias também. O roteiro, a arte, o arte final, cores. A primeira história seria Pegadas. O hotel onde o Cavaleiro da Lua está cheio de espíritos em todos os andares. Almas perdidas em busca de orientação. Max Spector se pergunta o que está acontecendo. Quando ele ia embora, que era particular. Aqui é a casa dele. Os fantasmas só olham para ele em busca de proteção. O Joe explica que eles são espíritos da noite, que como ele protege os viajantes noturnos, os fantasmas também fazem parte do seu rebanho. Hoje o Sol fala que eles não falam, mas que devem seguir as pegadas. Então, nesse atacadão de carnes aqui, os espertalhões estão usando esferas de bruxa para capturar fantasmas, usá-las para ganhar dinheiro. O Cavaleiro da Lua só observa. Mas já rapidamente já pula para a ação. E já os enfrentando. Rapidamente os derrota sem nenhuma dificuldade, acabando com essa operação maligna. E consegue ainda quebrar, né, a mão de bruxa. O cara acha que ele é um fantasma, mas quando ele quebra ele vê que não, o cara não é um fantasma. Enfia a esfera bem na boca de um dos bandidos, né, fazendo o cara passar mal. Nocauteando em seguida. E o cara nerd que estava fazendo a operação. E o nerd que fazia a operação, ele manda o cara parar. Pega uma das esferas, intimidando para que ele não faça mais nada de errado. O cara, claro, obedece. Ele já abre a esfera, manda o cara correr. E fim da história. Ele consegue libertar os espíritos, fala que cada um pode seguir seu caminho. Os fantasmas não tem para onde ir, eles veem o Cavaleiro da Lua e resolvem ir atrás dele. Aqui é a galeria de capas, a Night 13 da capa, e a próxima história, a dos cachorros. O ricaço correndo de cães famintos. A outra história é Favores de Deuses Antigos. O detetive Flynn chama o Cavaleiro da Lua de novo. Diz que ataque de lobisomem.
Ele conhece os mas sabe que não é. Explica, o detetive vê que todas as vítimas em comum são pessoas que têm dinheiro. Então ele mostra que fazendo favores para tanto para o Kuju quanto para Anubis, o deus egípcio, né, protege os cães. Essa arte aqui eu gostei muito. Ele disse que tem que mostrar a fé, às vezes, para quem não crê. E tem um restaurante, as pessoas estão comendo, falando suas futilidades, até que quando um dos funcionários vai jogar o lixo, já é atacado pelos cachorros já sedentos por carne e sangue. Os cachorros já estão no restaurante, as pessoas já estão acuadas, eles já partem com tudo para cima. Mas o Cavaleiro da Lua chega a tempo e começa a enfrentar os cachorros. Claro, ele assusta os ricaços, mandam eles saírem com o sebo nas canelas. Aqui vemos ele ser atacado pelos cães, os combatendo. Ele já leva uma mordida, depois ele é quase estraçalhado pela matilha. Ele consegue revidar, mesmo saindo bem machucado. Resolve seguir então para onde os cachorros estão indo. Ele chega até esse ferro velho, os 7 filhos, onde eles são mantidos presos. Ele está já com o seu terno branco, como o Senhor da Lua. Ele já acha um dos cachorros mortos. Ele vê que o cara deve ter falhado. E acaba achando o galpão onde eles ficam presos, são treinados para matar. Descobre pela demora, resolve soltá-los. Aí quando o responsável chega, já leva uma bela rasteira. Ele só pergunta que pessoas que treinam os cachorros para matar pessoas ricas. Ele diz que os ricos não são melhor que ninguém. Ele pensa que o cara é rico também. O Cavaleiro da Lua mostra, dá uma lição nele, né? Solta os cachorros e fala que os cachorros é parte do seu rebanho. Os cachorros já partem para cima dele com tudo em busca de vingança pelos maus tratos. E o cara é devorado vivo. E no final, o cachorro só olha, né, que já fosse ensanguentado, e ele só diz que ele e seus deuses estão quites, e fim da história. Mais galeria de capa. A 15, a 16 e a 17. Aqui a história é a do bicho papão. A história também é muito legal. O Cavaleiro da Lua está bem machucado, bem ferido. Ele luta, acho que sem a bênção do Kuju. Pergunta por que o abandonou. Ele é quase estraçalhado pelo bicho papão, perde o primeiro round. Só que ele acaba sendo ajudado por pessoas que aparecem do nada. São aliados que o Kuju colocou como curandeiros. Acaba um levando para o hotel em busca de tratá-lo, de curar seus ferimentos. Ele acorda já no susto, indagando o que aconteceu. O cara disse que já foi médico, mas já foi muitas vezes e acabou sendo deixado na rua. Parecem como pessoas que vivem na rua, como mendigos. Ele agradece, né? Depois ele disse que só perde para poder conversar a sós. Ele disse que se precisar qualquer coisa é só gritar. Então ele e o Kuju começam a conversar. O Kuju disse que ele saiu, que a luta não era deles, que não tinha que se intrometer. Ele disse que o monstro está matando pessoas inocentes, matando crianças. Então ele começa até a discutir com o Kuju. O
Kojo até levanta, né, dando um tom de ameaçador, sem dúvida. Aí o Max Spector deixa bem claro que não vai lutar sem a bênção dele, que não precisa dele para nada. Então ele avisa para os curandeiros, as pessoas que o ajudaram, que vai entrar em ação. As pessoas tentam impedir, mas você vê que são fantasmas também. Só apareceram em carne e osso pela manifestação do Kojo. Então ele resolve se preparar, né, e pegar armas para enfrentar. Tivemos uma pobre garotinha já, que vai ser a próxima vítima desse bicho-papão. Ele já sai falando que vai se alimentar dela para a próxima temporada de caça. Quando ele está prestes a devorá-la, ele já é metralhado pelo Cavaleiro da Lua, já aparece. Carregado com essas duas metrancas aqui. Só manda a menina ir chamando os pais para recorte, só voltar de manhã. E começa o segundo round, ele já tendo vantagem contra o bicho-papão. Já leva um golpe, claro, né? O bicho é 2 vezes o tamanho dele. Mas ele ainda consegue atirar nas costas do... Consegue tirar nas costas do bicho. Desculpem aqui pernilongo para querer morder a gente, para não ter que matar, acaba atrapalhando o vídeo. E atira, consegue matar o bicho-papão antes que ele vá embora, né? Dá uns belos tiros na cabeça dele. Quando ele já está quase indo embora, ele vê um suspiro, uma lamentação do monstro. E pergunta o que é, né? Alguma coisa. E ele fica assustado, que ele fala que Kojo me abandonou. E que também o bicho-papão acho que segue também o Kojo, serve ao Kojo. A história seguinte é chamada de Anjos. São uma seita fanática, os caras se vestem como pássaros, começam a capturar as pessoas bem do alto, como passarinhos levando um alimento para o ninho, com a promessa de se tornarem deuses. Nesse debate ele já fala, se bater demais eu te jogo na parede. Só que ele já é atacado pelo Cavaleiro da Lua, já vai os atacando com os drones, né? Ele tem grana, então dá para empregar bem contra essas ameaças. Ele usa os drones para salvar as pessoas, para que não tenham uma morte violenta. As pessoas caem em segurança, então ele pode partir para cima desses homens pássaros. Eles não têm nenhuma vantagem, né? O Caio da Lua é bem precavido, consegue derrotá-los facilmente. Um a um, eles vão sendo pulverizados pelos drones. Quando resta só o líder, ele consegue surpreender. O cara até tenta fugir, mas não há escapatória contra o modo furtivo do Cavaleiro da Lua. Consegue chegar ao ninho e vai libertar as pessoas que estão presas lá. Quando ele vê as pessoas, fica atemorizado, né? Vê pessoas sendo acorrentadas. O Senhor com medo, achando que ele é um Deus que vai matá-lo, mas ele diz que veio para salvá-los. Ele vê a imagem da suposta deusa de rapina, só um esqueleto de pássaro, né? Uma daquelas seitas bem malucas. Que vai cuidar deles, né? Que a lua vai se alimentar deles. Indra aparece, falou que ele deveria ser aliado e não inimigo, deveria lutar contra, não, a favor, não contra. Ele acaba destruindo a imagem quando tenta ser trocado da lua. Rapidamente o atinge, o nocauteando. E
vai libertar aquelas pessoas, né? E ela pergunta se ele é um anjo, mas ele diz que não, que ele é só uma pessoa. Não eram anjos que nem ele. Que os deuses não precisam, um anjo não precisa gritar para que um Deus repare nele. E assim termina a história. Temos a última história, que é mais dualidade. Ele se disfarça de mendigo, vê uma organização que está usando o nome de Koju para fazer sacrifícios, então ele faz de conta que é um mendigo de rua, exibido por essas pessoas que parecem à primeira vista pastores de igreja. Recebem as pessoas, diz que é um lugar para buscar uma segunda chance, uma volta por cima. Então ele vê, cada um tem um esquema, eles entregam um papelão para as pessoas, né, para pedirem esmolas, peça de dízimo. No outro, usando armas para também praticar roubo e furtos, né, roubos, assassinatos e sacrifício. Como ele era bem esperto, ele falou o que é importante para ele fazer, o que ele vai fazer. Então ele mostra que ele vai ser sacrificado no tempo de Koju, com os faraós, com as espadas já degolaram um já, os pobres coitados que já foram degolados, e ele, se fosse uma vítima indefesa, seria o próximo, né? Ele fica surpreso e diz que não se preocupar, não será indolor. Mas rapidamente o Cavaleiro da Lua já está preparado, já aciona as suas adagas, já os atingindo em cheio, já os derrotando facilmente. Ele veste sua roupa, né? Fala que era um engano, que Deus fugiu, né? Ele vai conhecer a sua irmã, recebido por outros fanáticos. Simplesmente resolvi aceitar a oferta, né? Para acabar com essa palhaçada de uma vez. Quando ele vê uma mulher talismãs sensuais, com umas criaturas bizarras, diz que é irmã e amante dele ao mesmo tempo, diz que representa o deus Koju. Que poderia oferecer sua alma para Koju, se oferecer em casamento. Ele diz que é conversa, né? Que ela é uma pirada. Ela diz que não tem fé o bastante. Então resolve enfrentá-lo. E temos o confronto em si. Ela já tenta acertá-lo com as garras, quebra o bastão dele, já consegue atingi-lo. Ele já sofre alucinações, já que ela tinha alguma coisa que o afeta. Parece que ele está quase para ser devorado pelas criaturas. Ele consegue acertar um golpe nela, em cheio, a deixando em nocaute. E vê que era tudo uma ilusão, uma espécie de incenso que ele usava para manipular a situação. Ela só se pergunta que ele e o Koju não podem coexistir. E ele só fala para ela para correr. Ele taca fogo no templo, acabando com essa operação macabra. E assim, no final o Koju leva para se recuperar. E fim da história, né? Se você acompanhou até aqui, comentem, compartilhem, ajudem o Quadrinhos Irados a crescer. Essa edição aqui fala mais sobre a questão do Cavaleiro da Lua com Koju, a briga entre Deus e sacerdote, conflito que é normal, né? Às vezes tem também seus probleminhas com a fé. Essa edição aqui é mais curta, 108 páginas, reúne essas edições. Agradeço aos novos inscritos, tamo junto e até a próxima.